A história que se segue não é uma invenção, mas um relato antigo que atravessou gerações, embalado pela memória de meu avô. Ele era uma das poucas testemunhas desse evento, e sempre fez questão de frisar que aquilo que contou era pura verdade. Quando ele falava daquela época, seus olhos pareciam reviver os horrores que ainda o assombravam. Tudo começou em nosso vilarejo, um lugar que, no passado, parecia mais um recanto isolado do mundo, com suas ruas de terra e casas de adobe. Cada casa era uma promessa de tradição e simplicidade, mas por trás daquela fachada pacata, espreitava-se o desconhecido, a estranheza do oculto. As casas de adobe, aquelas que resistiam ao tempo e à poeira, conviviam com as primeiras construções de tijolos, como a casa de um de nossos vizinhos, o protagonista desta história, que, sem saber, atrairia para si algo muito mais sombrio do que qualquer construção poderia prever. Todo ano, no mesmo mês, sem falhar, um circo chegava à cidade. Mas não era um circo qualquer. Não havia luxo, nem brilho, nem grandiosidade. O espetáculo era simples, até um tanto decadente, e, no entanto, a presença daquelas tendas coloridas e desbotadas era guardada com grande expectativa. Havia números com engolidores de fogo, acrobatas e até mesmo palhaços que desafiavam a morte, atravessando a corda bamba sem rede de segurança. No entanto, algo em torno deles trazia inquietação para todos que assistiam, e não era o espetáculo em si, mas os próprios palhaços. Eles não usavam as roupas tradicionais de palhaços, com cores vibrantes e maquiagens grotescas. Seus trajes eram antigos, bizarros, com chapéus pontudos, quase como se tivessem saído de um palco de teatro sombrio. Mas o que mais perturbava era o fato de que, ao contrário dos outros artistas do circo, eles não falavam. Jamais. Nem durante o espetáculo, nem fora dele. Seu silêncio era profundo, quase opressor. Se moviam com uma precisão quase sobrenatural, como se cada passo fosse ensaiado com uma meticulosidade assustadora. E mais, durante o dia, enquanto outros artistas se misturavam aos moradores locais, comendo, bebendo, conversando nas feiras ou nos barracos de comida, os palhaços nunca apareciam. Eles saíam de suas vans, faziam um espetáculo e, então, desapareciam atrás da lona do circo. Ninguém os via fora daquele espaço. Isso gerou rumores. Gente sussurrando pelas esquinas, dizendo que aqueles palhaços não eram pessoas comuns. Alguns juravam que havia algo de muito estranho neles, mas, como sempre, nada era confirmado, apenas especulações. Até que um dia, meu avô contou, um homem do vilarejo, um vizinho de caráter forte e curiosidade insaciável, decidiu investigar. O vizinho, um homem que não temia nada nem ninguém, ouviu falar de uma lenda, uma história que circulava entre os mais velhos. Algo que dizia que se alguém rezasse o Pai Nosso enquanto os palhaços estavam no palco, algo terrível aconteceria. Se era por curiosidade ou por algo mais profundo que o impulsionou, nunca se soube ao certo, mas naquela tarde ele decidiu testar. Sentou-se na plateia, em silêncio, à espera do momento certo. Quando um dos palhaços subiu na corda bamba, o vizinho fechou os olhos, como se tivesse entrado em transe, e começou a murmurar a oração, suas palavras baixas, quase inaudíveis. Ninguém reparou no que ele fazia. E então, no exato momento em que ele completou a última palavra do Pai Nosso, algo inesperado aconteceu. O palhaço, com uma destreza que desafiava a gravidade, perdeu o equilíbrio. A queda foi brutal. O impacto reverberou no ar com uma força imensa, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O público, que até aquele momento acreditava que aquilo fazia parte do espetáculo, começou a perceber que algo estava errado quando o sangue começou a se espalhar pelo chão sob o corpo do palhaço. O caos tomou conta da plateia. Crianças choravam, adultos se entreolhavam, tentando entender o que acabará de acontecer. Mas não havia dúvida, o palhaço estava morto. Foi então que um dos outros palhaços se aproximou do vizinho. Ele o pegou pelo ombro com uma força quase sobrenatural e, com uma voz que parecia vinda de outro mundo, cheia de tristeza e algo que se assemelhava à condenação, disse: "Amigo, nós não fizemos nada de mal. Por que fez isso?" Essas palavras soaram como uma sentença, e o vizinho, apavorado, sentiu o ar faltar. Sem uma palavra, levantou-se e saiu correndo, deixando o circo para trás. O medo, gelado e implacável,
o acompanhava a cada passo. A partir daquela noite, ele nunca mais foi o mesmo. Uma semana se passou e o vizinho tentou voltar à sua rotina, tentar esquecer a tragédia. Mas a paz era algo que o destino se recusava a lhe conceder. Uma noite, os palhaços apareceram à sua porta. Mas, desta vez, não estavam maquiados nem com seus trajes habituais. Eram apenas 3 homens, com expressões sérias e um ar de peso sobre eles, como se algo denso e impiedoso os envolvesse. Eles disseram que estavam tristes pela morte do amigo e pediram algo estranho, que ele comprasse uma garrafa de álcool. Relutante, mas sem conseguir entender o que estava acontecendo, o vizinho foi até a venda, trouxe os copos e as cadeiras. Então, os palhaços começaram a ferver o álcool, mas não tocaram na bebida. Ficaram apenas olhando para ele, como se esperassem algo. O ambiente ficou tenso, carregado de uma energia que parecia sufocar o ar. Um dos palhaços insistiu para que ele morasse com eles. Sem saber o porquê, o vizinho cedeu. Tomou o primeiro gole e, assim que a bebida tocou seus lábios, os palhaços se levantaram, sem uma palavra, e partiram. Mais tarde, naquela noite, sua esposa o encontrou no ateliê, se contorcendo no chão, gritando como se algo invisível estivesse atacando. Quando ela tentou se aproximar, ele parecia reagir, mas logo desmaiava novamente. Na madrugada seguinte, o vizinho acordou com uma história que parecia saída de um pesadelo. Ele contou que havia visto um grupo de homens encapuzados, vestindo túnicas feitas de peles de animais. Eles apareceram no ateliê e o agarraram com mãos geladas, tentando arrastá-lo para fora. Ele lutou com todas as forças, mas era inútil. Os homens não paravam, continuavam sussurrando palavras incompreensíveis. A realidade do vizinho começou a se fragmentar. Sombras o seguiam. Ele via bonecos feitos com os mesmos tecidos dos trajes dos palhaços, correndo pela casa. Mas o pior de tudo eram os passos no teto, as batidas nas paredes, os sussurros que o cercavam, como se a casa estivesse viva, possuída por algo incontrolável. Uma noite, ele jurou ter visto um desses bonecos na cama do filho, coberto com as cobertas, rindo. Desesperado, sem saber o que fazia, o vizinho bateu com toda a força no boneco. Mas, quando ouviu os gritos da esposa, percebeu, horrorizado, que não estava batendo no boneco, e sim no próprio filho. A situação já não podia ser mais insuportável. Seu irmão, um homem de fé, organizou uma novena para tentar livrá-los daquela maldição. Mas desde o primeiro dia, o lugar foi tomado por um cheiro insuportável, e com ele, começaram os sussurros, as batidas na porta, os passos no teto. A última noite da novena foi marcada por um estrondo forte na porta, um batido tão intenso que parecia que ela iria ceder. Lá fora, ouviu-se o bater de asas, seguido de um impacto no teto. Uma luz quente iluminou o ambiente, e o irmão do vizinho, aliviado, disse que um anjo tinha chegado para protegê-los. Mas o mal já estava feito. O vizinho nunca mais recuperou a sanidade. Em um surto de loucura, cometeu um crime terrível contra a esposa. Foi preso, e dizem que, lá dentro, matou mais 3 homens. Aquela história, segundo meu avô, é verdade. Ele foi testemunha do impacto que a morte do palhaço causou. Nunca se soube exatamente o que aconteceu, mas uma coisa era clara: aquele circo nunca mais voltou ao vilarejo.